As estatísticas falam que 10% das pessoas que morrem na guerra morrem pela própria convicção. E o 90% morre pela convicção de outros. Muitas vezes as pessoas vão na guerra e elas nem sabem por que elas vão. Muitas vezes pessoas acreditam em Deus e elas nem sabem por que acreditam. Simplesmente acreditam porque foi uma tradição, porque foi um costume, porque foi o que todo mundo faz. Ou pessoas deixam de acreditar pelo mesmo motivo, porque é uma tradição, porque é um costume, ou porque nunca tive um exemplo de um verdadeiro cristão. Vamos lá, Valdir. E é assim que muitas vezes as pessoas vivem, sem uma própria convicção. Mas como discípulos de Jesus, a gente segue e imita Jesus, amém? Amém. E Jesus nos chama o quê? A morrer por Cristo. A morrer pela cruz, para que assim outras pessoas possam viver. E a gente não morre por qualquer motivo. A gente tem a própria convicção, baseada na palavra de Deus, amém? Amém. Mas muitas vezes, quando a gente pensa em guerra, talvez não é muito palpável. Sim. Principalmente para brasileiros, que nunca tiveram uma guerra significativa. Então, eu soube pela história, vocês podem me questionar depois, que Portugal só decidiu sair do Brasil. Então, ficou na boa. Claro, foi um processo chato, mas depois disso, nunca teve uma guerra contra outro país. Nunca teve uma guerra de bomba, tiro, mas talvez o que tem nas periferias, ou sei lá, uma favela, mas não sei. Mas muitas vezes uma guerra, mesmo nos nossos dias modernos, ainda mais pra gente que só vive na internet, é muito mais idealista. E parece que não existem guerras hoje em dia. Mas algo que foi criado para muitas vezes nos lembrar das guerras foram os esportes, amém? Então os esportes foram criados para quê? Para um treino para as pessoas combaterem. Então eu penso no futebol, a guerra do Corinthians contra o Palmeiras, amém? Que o Palmeiras está ganhando de longe, né? Agora, eu não sei na história como foi. Então tem a guerra contra o São Paulo, tem a guerra das torcidas. Tem a guerra dos times. Tem a guerra individual muitas vezes. Por exemplo, do tênis. Um jogando contra o outro. Tem a guerra ainda um pouco mais individual ainda. Da corrida, por exemplo. Você jogando contra você mesmo. Vai, Nath. E você, às vezes, se ganhando, às vezes perdendo contra você. Mas os esportes, eles foram criados com esse intuito. De nos lembrar do quê? Do combate. Nos lembrar da guerra. E nos lembrar das competições. Então, quem é que gosta de competir? Eu lembro muito da minha escola, que tinha uma competição um pouco quanto estranha. Eu compartilhei um pouco com os homens isso. Então, eu sou do Peru, eu moro perto de Machu Picchu, então se vocês um dia querem ir para Machu Picchu, pode falar comigo. E... Não. Eu quero, mas gente... Não, é só pra dar dicas, não pra... O Pix é com vocês, vai. E o nome da minha escola chama Ciências. Então, se vocês um dia vão para Machu Picchu, vocês provavelmente vão se topar com essa escola porque fica no centro da cidade. Então, vocês têm que ir lá. E bem na frente da escola, é uma escola bem grande, e bem na frente tem um burro. Tem um monumento de um burro. Porque o mascote da escola é um burro. Eu não sei porquê. É um burro mesmo, de verdade, não tô falando sério. Então as pessoas falam, era uma escola jesuíta. E é uma escola que hoje tem um estilo militar. Porque as pessoas falam que antigamente os alunos para ir na escola, eles iam de burro. Então aí o burro ficou como o mascote da escola. E cada ano tem uma competição. Tem uma corrida de burros. Então, o interclasses pra gente é isso, quem ganha na corrida dos burros. E gente, pra levar um burro até a meta é muito difícil. Porque muitas vezes os burros, eles não sabem pra onde vão. Os burros, eles poderiam correr mais rápido, mas eles gostam de andar às vezes devagar, eles têm que empurrar. E eu lembro que a gente ficava tipo uns 8, 10 alunos
em volta do burro e a gente tinha que puxar o burro para correr. Então, quanto mais dócil o burro era melhor, porque aí você chegava primeiro. E eu acho que quando a gente participou, a gente ficou em segundo, terceiro lugar. Mas por que eu estou falando isso? Porque é uma competição, a gente lembra da guerra. E muitas vezes a gente não lembra que em Efésios 6, em Apocalipse 21, a Bíblia fala que existe uma guerra espiritual. E a gente está enfrentando uma guerra espiritual, irmãos. Mas a gente tem duas escolhas para enfrentar essa guerra. A gente pode ser como esse aluno que está puxando o burro, ou a gente pode ser o burro que só quer ser puxado na guerra. Que a gente só precisa que outro nos fale o que fazer na guerra. E como eu falei no começo, o 10% das pessoas sabe por que está indo na guerra. Mas 90% ela só vai pelo que os outros falam. Isso me lembra de uma escritura. Vamos lá, Valdir. Em Juízes. Vamos ver uma escritura em Juízes sobre a guerra. Juízes capítulo 9, versículo 8. Capítulo 9, versículo 8, isso. Então, aqui, o povo de Israel, ele estava passando por uma grande provação. Eles não tinham quem os lidere. O povo de Israel estava sem esperança. O povo de Israel, cada vez estava caindo e caindo e caindo mais no fundo do poço. Não tinha alguém que se levante. E quando alguém se levantava, logo essa pessoa, ela caía e o povo continuava caindo. Era um tempo muito difícil no povo de Israel. Tanto que eles já não iam na guerra. Eles simplesmente estavam entregues ao inimigo. Eles já não tinham nenhuma esperança. E olha o que fala em Juízes 9, capítulo 9, versículo 8. É uma parábola. Interessante, né, que normalmente a gente espera parábolas do Novo Testamento. A gente relaciona parábolas com Jesus. Mas tinha parábolas desde o Antigo Testamento. E essa é uma que a gente vai ler hoje. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, como que se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto? A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinho: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá teus cedros do Líbano. Que escritura incrível, irmãos! Aqui a Bíblia está falando sobre uma parábola sobre as árvores. As árvores indo procurar um rei. Eu lembro muito de um filme, talvez muitos aqui assistiram, que é O Senhor dos Anéis. Quando as árvores vão para a guerra. E elas falam: a gente está indo para ser destruído, provavelmente. Mas aqui a Bíblia fala que as árvores, elas foram buscar um rei. Buscar um rei para quê? Para lutar por elas. Para lutar junto com elas. Alguém que dê missão para elas. Alguém que possa liderar ela no combate. E primeiro ele chega na oliveira. A oliveira que era tão vistosa pelo azeite. E a oliveira fala: calma, vocês querem que eu seja rei? E para isso eu tenho que deixar o meu azeite que
é de agrado dos deuses e dos homens para servir vocês? Não gostei desse negócio. Vocês não tem algo melhor? Aí eles não tinham o Pix, então aí eles foram para outra árvore. Vamos lá, Valdir. Aí eles foram para a figueira. E a figueira também respondeu algo parecido. A figueira falou: mas como assim? Vocês precisam de alguém para liderar vocês? E eu vou ter que deixar o meu fruto saboroso e doce. Então esse aqui brasileiro gostam doce, né? Então a figueira pensou assim: eu vou deixar isso por vocês? Não, pelo amor de Deus, estão de brincadeira. Então as árvores, cabeça para baixo, foram para outra. Agora falando, a videira vai aceitar. Chegaram na videira e a videira falou: calma, deixa eu entender aqui. Estão pedindo para eu renunciar ao meu vinho que alegra os deuses, os homens, que, cara, todo mundo me ama por isso, para eu servir vocês? Vamos lá. Não parece um negócio legal, gente? Vamos lá, Valdir. Estão de brincadeira. Aí o povo das árvores, triste, cabeça para baixo, não tem mais ninguém. Chegaram no espinheiro. Espinheiro, sobrou você, cara. Aí o espinheiro falou: essa é a minha oportunidade. Vocês querem que eu seja rei? Eu vou ser rei. Mas vocês têm que vir na minha sombra. Pensem na sombra de um espinheiro. Nem tem sombra. Aí o cara tava metendo louco pra eles. Mas eles estavam tão desesperados que eles ungiram o espinheiro. Uau. Vamos lá. Em nossa vida como discípulos, irmãos, como eu falei, a gente busca imitar o nosso mestre, Jesus. Amém. E Jesus era o líder. Jesus veio para servir as pessoas. E Jesus chama os discípulos para quê? Para servir os outros. Para renunciar às coisas que agradam os homens, que agradam os deuses. Para renunciar às coisas que agradam a nós mesmos. Para quê? Para poder servir outras pessoas. Esse é o chamado para cada um de nós aqui. Esse é o chamado para você que está aqui e está estudando a Bíblia. Vamos lá, Valdir. Servir a outras pessoas. Mas isso implica uma coisa. Primeiro, renunciar. Renunciar ao que agrada aos outros. E esse é o meu primeiro ponto, irmãos. O título da pregação é Liderando com Convicção. E o primeiro ponto é renuncie. Renuncie ao que agrada. Renuncie à pressão de agradar as pessoas. Pensem nisso, irmãos. A videira, a figueira, a oliveira eram as árvores mais vistosas no Oriente Médio. Eram as árvores mais valorizadas. Eram as árvores mais talentosas. E quando a Bíblia está falando sobre as árvores, eu acho muito interessante isso. Que Deus compara muitas vezes a vida de uma pessoa com uma árvore. Porque a gente nasce, cresce, aí fica por um tempo aí e depois pá, é cortado. Mas o que Deus espera de uma árvore? Que uma árvore dê frutos. Isso. Então, aqui a Bíblia, essa parábola está falando sobre as árvores representando as pessoas. E as pessoas precisando de visão, precisando de liderança, precisando de alguém que dê esperança nesse mundo de trevas. Sim. Esse mundo sem esperança, esse mundo de corações quebrados, para podermos estar perto de Deus. É isso que as pessoas precisam. Mas para isso, precisa pessoas que renunciem a essa pressão de agradar aos outros. Uau. A videira, a figueira, a oliveira, elas decidiram agradar aos homens, agradar aos deuses, agradar a elas mesmas. Por quê? Porque renunciar a isso era um alto custo para elas. Muitas vezes, quantas vezes aconteceu já talvez com você? Você está estudando a Bíblia com alguém. Você estuda a Bíblia, você dá o seu coração, mas essa pessoa não está disposta a renunciar, muitas vezes, a um namoro que não agrada a Deus. Vamos lá, Valdir. Muitas vezes as pessoas não estão dispostas a renunciar ao dinheiro. Verdade. Muitas vezes as pessoas não estão dispostas a renunciar à faculdade, aos estudos, à fama,
ao que as pessoas vão falar de mim. Esse é o exemplo da oliveira. Esse é o exemplo da videira, que preferiam alegrar os homens, preferiam alegrar os deuses, preferiam fazer o que agrada os outros. Ou muitas vezes, mesmo como discípulos, quantas vezes você já saiu cansado do trabalho e você pensou, acho que hoje não dá para evangelizar? Quantas vezes você já ficou cansado de evangelizar e que não tem ninguém que está aberto e você pensou, eu acho que não tem nenhuma pessoa aberta, eu vou descansar lá em casa. Esse é o exemplo da figueira. A figueira que apreciava mais o fruto saboroso e doce dela. E muitas vezes o fruto saboroso e doce, irmãos, é o conforto. Muitas vezes esse fruto saboroso e doce é ficar em casa sem fazer nada. Vamos lá, Valdir. Sem renunciar ao quê? A uma pressão. É uma pressão sim, irmãos, não agradar as pessoas, mas é uma pressão boa. É uma pressão, por quê? Porque se a gente vive para agradar os outros, a gente vai estar sendo esse 90% que só morre pelos outros, mas não morre por uma convicção. Uma convicção própria na Bíblia. Olhem comigo em João 5. Vamos lá, Valdir, muito bom. Vamos lá, irmão. Vamos, pega. João 5, João 5, versículo 41. Vamos, Valdir. Vamos. João 5, 41, do versículo 41, perdão. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm temor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer, se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único. Irmãos, agradar os outros é simplesmente isso. Procurar a glória das pessoas. Aqui Jesus ele está falando, vocês não me aceitam. Vocês não querem entender as minhas palavras. O que Jesus falou? Renuncie a tudo que você possui para ser um discípulo. Carregue sua cruz todos os dias. Negue-se a si mesmo. Coloque a Deus acima de tudo. Mas vocês não estão dispostos a isso. Por quê? Porque vocês preferem a glória dos homens. Vocês preferem agradar as pessoas em lugar de fazer o que é correto. Vocês preferem seguir personalidades. Eu vim em nome do meu Pai. Eu vim em nome de Deus. É isso que Jesus fala. Mas vocês não querem me aceitar. Mas se chega alguém falando do seu próprio nome, aí vocês seguem. Uau. Quando chega alguém, como é com a gente muitas vezes, quando chega alguém no seu próprio nome, com um shape, tipo Cristiano Ronaldo, aí as pessoas seguem. Quando chega alguém que tem muito dinheiro, aí as pessoas seguem. Quando chega alguém que simplesmente chega pelos logros acadêmicos dessas pessoas, aí as pessoas seguem. Verdade. Verdade. Mas quando chega alguém pra, cara, vamos estudar a Bíblia, pelo amor de Deus, a Bíblia. Muito bom, Valdir. Vamos lá, Valdir. E como discípulos, irmãos, a gente não pode renunciar. A gente tem que renunciar. A gente não pode renunciar a fazer discípulos. A gente tem que renunciar a agradar as pessoas, a confrontar as pessoas. Jesus chamava as pessoas ao arrependimento. Sim. Renunciar ao que agrada as pessoas não significa você postar no seu status, eu sou cristão, ou 100% Jesus. Isso qualquer um faz. Muito bom. Vamos lá, Renunciar a agradar as pessoas é pregar a palavra de Deus. É você todos os dias evangelizar. É você todos os dias sair do seu conforto. Para quê? Não para anunciar você, não para anunciar seus logros, mas para anunciar o que Jesus fez pelas Amém. outras Muito pessoas. bom. Amém. É esse o nosso coração como discípulos, irmãos. Eu quero inspirar vocês a que não agradar homens, porque quando a gente agrada homens, a consequência é uma: a gente está buscando a glória dessas pessoas, a glória dessas pessoas para a gente. A gente está buscando que eles elogiem a gente. A gente está buscando que eles pensem bem da gente. Verdade.
Mas quando a gente, irmãos, decide não agradar as pessoas, a gente dá uma oportunidade para essas pessoas se enxergar que a gente é discípulo. Amém. E que eles também podem ser discípulos. Amém. Que a gente não simplesmente está aí para agradar, mas para quê? Para poder ajudá-las a serem discípulas. Amém? Muito bom. E algo muito interessante que eu estava pensando também sobre essa parábola, que todas as árvores que foram chamadas, elas falam uma coisa: deveria eu renunciar para dominar sobre vocês? Se vocês percebem, no versículo 11, no versículo 13 e no versículo 14, as três árvores respondem da mesma forma: deveria renunciar para dominar sobre as outras, sobre as árvores? Aí eu pesquisei no hebraico, e essa palavra dominar, na verdade, vem de um termo hebraico que chama lanua. E lanua significa, mais do que dominar, significa influenciar. Só que não influenciar, porque quando a gente pensa em dominar, muitas vezes a gente pensa em se impor, em você ser um tirano, em uma ditadura, né? Então você tem que dominar sobre a gente. Essa é a mentalidade que essas árvores tinham, talvez. E por isso que elas não queriam servir. Sim. Mas quando a Bíblia chama alguém para liderar, alguém para estar ajudando outras pessoas, basicamente chama para servir. E lanua, esse termo que significa na verdade mais parecido com influenciar, significa você suportar e cuidar das necessidades dos outros. Lanua inclui a ideia de inquietação e insegurança da própria existência. Esse é o chamado, irmãos, que a gente recebe quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente é chamado por Jesus para ser discípulos. Amém. Vamos lá, A Valdir. gente cuidar, se preocupar pelos outros, pelo interesse do outro. Muito bom. A gente, na verdade, muitas vezes está inquieto para poder ajudar outras pessoas. Ter insegurança da nossa própria existência como discípulos, para poder ganhar mais almas para Jesus. Vamos. Olha o que fala. E esse é o meu segundo ponto. Assuma a pressão de influenciar. Primeiro ponto, renuncie à pressão de agradar. E segundo ponto, assuma a pressão de influenciar. Olha o que Paulo fala em Gálatas 4. Vamos lá, Valdir. Ô, Valdir. E quando eu ler essa escritura, vocês vão lembrar de uma pessoa em específico. Gálatas 4, versículo 19. A Bíblia fala: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. Eu sabia que vocês iam falar isso. Até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Uau. Paulo aqui fala que fazer discípulos, formar Cristo em uma pessoa, é como uma dor de parto. Então, eu sei que os homens nunca passaram e nem passarão por isso. Então o Jefferson agradece e a Amanda vai passar por isso, né? Mas se você quer saber um pouco mais sobre as dores de parto, as dores da gravidez, fala com a Isa. Fala com a Isa se é fácil dormir. Fala com o Apolo se é fácil dormir também. Porque de certa forma eles estão grávidos também. Mas olha o que a escritura fala, irmãos. Paulo entendia muito bem esse conceito de lanua. Paulo, ele foi chamado para deixar todas as tradições que ele acreditava. Paulo era um judeu temente a Deus. Paulo falava: eu faço isso por Deus. E quando ele se topou com Jesus, Jesus confrontou ele: por que você me persegue? Depois Jesus mandou um discípulo chamado Ananias para falar para Paulo: Paulo, se arrependa, se lave dos seus pecados, seja batizado. E Paulo se arrependeu.
Paulo foi lavado dos seus pecados no batismo. Paulo assumiu uma pressão, a pressão de influenciar outras pessoas. Paulo deixou todas as tradições que ele tinha, porque ele entendia uma coisa: fazer discípulos não é simplesmente aplicar a tradição que eu tinha. Fazer discípulos é, na verdade, sofredores de parto, assim como Cristo sofreu. Irmãos, eu quero perguntar para vocês: quando foi a última vez que você sofreu pela salvação de outra pessoa? Vamos. Muitas vezes a gente fica choramingando só pela gente. Nossa, tá difícil no trabalho, tá difícil na faculdade. É verdade, tá difícil, irmãos. Tá difícil para quem é da poli, não é verdade? Semana de provas, uma semana inteira de provas. E é difícil. Eu não estou falando que não é fácil. Imaginem a pressão familiar. É difícil ter um filho. Então, Apolo e Isa, eles sabem disso. Bom, eles estão sabendo agora. É difícil, irmãos, a nossa vida aqui no mundo. Sim. Mas muitas vezes a gente só fica difícil pra gente, mas a gente não pensa o que os outros estão passando. Muito bom, Valdir. Irmãos, a gente tem que assumir essa pressão, a pressão de influenciar outras pessoas. Muitas vezes a gente pensa: cara, que difícil é ir na igreja. Eu moro a 5 minutos daqui, que difícil é poder servir 1 hora antes, 2 horas antes. Prega, irmão. Eu moro aqui na região da Oeste. Nossa, que difícil é ir na igreja. Irmãos, a gente não entende uma coisa: igreja não é onde a gente vai, igreja é onde a gente pertence. A igreja, irmãos, é o que a gente faz. Muito bom. Então não é alguém que organiza um culto aqui. Cada um de nós faz o culto acontecer. Amém. Cada um de nós faz o bate-papo acontecer. Cada um de nós faz um devocional acontecer. Cada um de nós faz o evangelismo acontecer. Irmãos, a gente tem que assumir essa pressão, a pressão de influenciar outras pessoas. Bom, irmão, vamos lá. Não ficar sendo igual esse burro que eu falei no começo, que tem que ser puxado, tem que ser influenciado, tem que dar um tapa para que toda hora volte para o caminho. Irmãos, já está na hora da gente assumir a posição de liderança. Amém. Então, se você é um discípulo novo, você tem que liderar da sua vida, amém? Muito bom. Então, esse é o primeiro estágio de liderança que a gente tem. Liderar o nosso relacionamento com Deus. Amém. Vamos lá. Mas depois você tem que discipular alguém, amém? Então quem está animado aqui para discipular alguém? Mas não vai acontecer isso se a gente não está estudando a Bíblia com alguém. Então a gente tem que influenciar desde o evangelismo as pessoas. Depois a gente pode talvez liderar um bate-papo, amém? A gente pode liderar uma região. E não deixar que um cara com sotaque esteja pregando na minha frente. Mas irmãos, eu queria inspirar vocês a terem um coração de Paulo. Ter um coração de assumir e influenciar outras pessoas. Ter um coração de servir os outros. Porque muitas vezes a gente pode pensar isso também. Cara, que difícil, é uma pressão muito grande fazer discípulos, sofredores de parto. É muito difícil, cara, estudar a Bíblia com alguém. Tenta fazer o contrário. Tenta deixar as pessoas viver do jeito que elas fazem. Cada um faz do seu jeito. Pensa no Apolo e a Isa, vamos criar o filho deles. Faz do seu jeito que você quiser. É isso que a gente faz quando a gente não evangeliza. É isso que a gente faz quando a gente não estuda a Bíblia com alguém. Faz do seu jeito. Muito bom, Valdir. Aí as pessoas, elas buscam algo a que servir. E elas servem as drogas. Elas servem a relacionamentos tóxicos. Elas servem simplesmente o dinheiro, pelo amor pelo dinheiro. Elas servem os outros sem saber por quê. Tenta tirar essa pessoa agora. Isso é uma pressão de verdade. Tenta mostrar a Bíblia para essa pessoa. É mais difícil ainda. Irmãos, principalmente para quem é jovem, irmãos, a gente tem que se arrepender do nosso cansaço. A gente tem que se arrepender de que está difícil a nossa vida. A gente está no Brasil, a gente nem sofre perseguição direito. É verdade. A gente pode se reunir aqui de forma livre para falar da Bíblia. Tenta fazer isso na Rússia, tenta fazer isso na China, não dá. Irmãos,
Muitas vezes a gente coloca desculpa no cansaço mental. Pensa nas pessoas que estão igual a você, os alunos da sua sala, os colegas do seu trabalho, eles estão igual a você, só que com uma diferença: eles não têm Deus. E domingo eles só talvez estão chorando na casa deles, ou eles estão buscando algo para fazer e eles estão fazendo nada. Mas alguém que sem dúvida me inspira, queria levantar, é a Jusileide, amém? Vamos junto! Então a Jusileide já sofreu dores de parto, ela já tem filhos, é outra dor de parto também casar, então o marido é incrível, amém? Mas também dá trabalho muitas vezes os maridos, eu reconheço, perdão, Carol. Mas a Jusileide, ela trabalha, ela é enfermeira, ela tem muitas coisas para fazer. Mas ela pensou: estar no reino é uma festa. Ser discípulo é uma alegria. Eu não posso deixar de compartilhar isso pelo meu cansaço. É verdade. Porque eu já tenho que servir outras pessoas. Eu preciso chamar a Letícia. E hoje a Letícia é nossa irmã em Cristo. A Isa, irmãos, mesmo grávida, mesmo com tudo que eu falei para vocês, com dificuldades muitas vezes para dormir, a Isa deu todo o coração para a Letícia. A Isa estudou a Bíblia com a Letícia. Irmãos, qual é a nossa desculpa para não fazer discípulos? Fala, irmão. Vamos lá, Valdir. Que eu tenho prova amanhã? Amém, irmãos, estuda para sua prova, mas faz discípulo. Amém. Vamos lá. Muito bom. Que eu tenho que render contas no trabalho. Amém, irmãos, rende conta no trabalho, mas faz discípulos. Muito bom. Isso. Não para de compartilhar a sua alegria. Muito bom, irmão. Irmãos, por que a gente faz isso? Por que a gente busca influenciar outros? Por que a gente busca ajudar outras pessoas? Porque não se trata só da gente, irmãos. Se fosse pra gente somente ser discípulo, era melhor ter você morrido já. E você já vai pro céu e acabou. É verdade. Mas aqui a gente está para quê? Para poder influenciar outras pessoas. Muitas vezes a gente tem estragos da guerra. A gente passa por momentos de dificuldade e muitas vezes a gente pode sentir que não tem esperança. Mas eu quero ajudar vocês a lembrar, irmãos, que Jesus venceu o mundo. Jesus passou por muitos estragos aqui na vida, mas Ele venceu todos eles. Eu lembro que agora a gente está jogando bola à noite, vem? A gente está jogando futebol. E depois do futebol eu gosto de ir na piscina. Então eu fui na piscina e depois da piscina eu entrei no banheiro da piscina lá na Rap. Muitos de vocês conhecem. Só que aí eu vi o banheiro, eu lembrei do banheiro em que eu escorreguei. Há um ano atrás aproximadamente. Porque eu vi sabe como chama o negócio para puxar da porta? Maçaneta do box. Aí eu vi a maçaneta do box e eu falei: cara, eu não vou cair mais com você. Porque há um ano atrás eu escorreguei, eu perdi a consciência porque eu bati nesse bendita maçaneta. Aí eu fui no hospital e deu tudo certo, graças a Deus. Aí eu lembro que a Nath Porfírio, que está aqui, ela falou: nossa, você poderia ter morrido se fosse um pouco mais para parte da orelha, temporal, sei lá. Aí eu lembrei: nossa, eu acho que essa é a última vez que alguém me falou que eu poderia ter morrido. Mas muitas vezes, irmãos, como discípulos, a gente tem medo do que as pessoas vão falar pra gente. A gente tem medo de desagradar alguém. A gente tem medo de estudar a Bíblia com alguém, porque não sei se essa pessoa vai se arrepender. Talvez eu estou perdendo meu tempo. Quero que você olhe para essa pessoa e veja como essa maçaneta. E você vai falar: cara, eu não vou perder para você. Agora eu vou ganhar. Amém. Você não vai me matar. O cansaço não vai me matar. Amém. As distrações não vão me matar. As coisas do mundo não vão me matar. As frustrações, mesmo eu buscando fazer discípulos, não vão me matar. Amém. Eu vou me levantar. Eu vou fazer ainda mais para Deus. Eu vou dar todo o meu coração. Por quê? Porque a gente, irmão, está numa guerra espiritual. E essa guerra espiritual se ganha com o combate. Muito bom. Vamos lá. Qual é o meu desafio, irmãos? Escreva o nome da pessoa que você quer que
essa pessoa faça parte do reino. Faça uma parte da festa do reino. E traga ela ainda esse primeiro semestre. Amém. Ou seja, até junho. Vocês têm 1 mês e 9 dias para influenciar essa pessoa. Então traz ela para alguma reunião, seja o bate-papo, seja o culto, seja o devocional, seja um convívio entre irmãos, como o almoço que a gente vai ter agora da Oeste também. Buscar isso, irmãos. Não só morrer pela convicção de outros, mas morrer pela nossa própria convicção, que é sermos discípulos de Jesus. Irmãos, se em lugar de querer agradar as pessoas, a gente busca agradar a Deus, a gente vai renunciar. Vai renunciar a todos os interesses do mundo. Vai renunciar a todos os prazeres do mundo. E não vai ser igual a essa videira, não vai ser igual a essa figueira, não vai ser igual a essa oliveira que preferia as coisas do mundo. Mas a gente vai ser diferente. Porque todos vocês foram aqui chamados. Chamados para quê? Para assumir uma pressão. Uma pressão que é boa, irmãos. A pressão de influenciar outras pessoas. Influenciar não com as nossas ideias, não com as nossas opiniões, mas influenciar as pessoas com a própria palavra de Deus. Amém? E assim a gente vai se levantar. Vai se levantar para quê? Para liderar com convicção. E para Deus seja glória. Amém.